Pero nosotros que creemos en Cristo Jesús alcanzamos la esperanza y tenemos la vida que es la propia vida de Jesucristo, que nos dio su vida por nosotros, porque Él es la vida para aquel que en Él cree. Vida eterna o eterna vida. Adonde toda riqueza, todo oro, toda joya no lo puede comprar. Sí, no lo puede comprar. Esta vida llamada Cristo Jesús, que nos dio vida a nosotros al morir en la cruz, pero al resucitar el tercer día, trazendo liberdad, nos ofreciendo perdón a todos nosotros que vivíamos escravos del pecado, jugado neste mundo de sufrimiento y de engaño. Portanto, iglesia del Señor, es tiempo de nosotros valorar aquel sacrificio que Cristo es por nosotros. Sim, porque Ele foi juzgado, foi condenado a morrer en leño. Ele que não tinha cometido nenhum pecado, nenhum crime, foi hecho como malhechor, foi hecho como criminal. Foi juzgado em tribunal, foi azotado, pero suportou tudo callado para quê? Para nos dar um exemplo, para nos dar o seu perdão, para nos dar a graça da salvação. Porque ele não havia causado nenhum crime, não havia assassinado nadie, não havia roubado, não havia hecho nada. Solamente predicaba o evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, del amor. Solamente hacía solamente lo bien, sanaba a los enfermos, echaba fuera los demonios. Sí, limpiaba los leprosos, abría ojos a los ciegos, hacía cojo caminar, muerto resucitar. Era eso lo que hacía Jesús. Entonces ningún mal Él lo ha hecho, pero fue condenado al morir como malhechor para nos dar su salvación, para nos dar perdón, para nos poner en libertad. Alabado sea el Señor. La humanidad incrédula, la humanidad ingrata, no acepta, rejeita a Jesús. Cuando nosotros empezamos a predicar la palabra, ellos hablan de coisas diferentes. Quando nós começamos a falar de Jesus, eles cambiam de conversa, não querem escuchar a palavra, distorce, inventa que tem algo a ser, inventa que vão cuidar de suas a ser, solamente para não escuchar a palavra, para não aceitar Jesus Cristo, para não entregar a Jesus sua vida, seus projetos. Huye de la presença do Senhor, mas prefere abraçar o pecado e o mundo de tinieblas, porque vive arraigado seu coração em la maldade, em la envidia, em la hechizaria, em la idolatria, em la vanidade carnal, uma vida carnal de pecaminosidade, porque a vida nele no espírito das tinieblas, o espírito do engano, que los abra, que los usa como instrumento suyo para se distanciar de la luz que es Cristo Jesús. Sí, amados hermanos, porque es el enemigo que coloca en su corazón. Y hablo con ellos, que no debe escuchar la voz del Espíritu Santo, que no debe aceptar Jesús como Salvador, que no debe dejar que Jesús sea el don de su vida, de su casa, de su proyecto, de su familia. Es lo que hace el enemigo. Porque o inimigo sabe que se o homem converter de seus maus caminhos, pedir perdão, Jesucristo está listo para perdonar e o transformar, limpiar seu coração e sua alma. E o transforma e o leva aos cielos. Esta é a verdade. É por isso que o inimigo tem peleado colocando espírito de incredulidade em las pessoas, em lo coração, corrompiendo, está cerrando os ouvidos das pessoas para que não escute a voz de Deus que los chama para salvar por meio de Cristo Jesus. Também cerrando seus olhos para não ver a luz do Evangelho.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque los hombres están amando más las obras de tinieblas, dejando que el espíritu de engaño entre en sus vidas, en su casa, y los distancie y los aleje de Cristo Jesús, los alejando de Dios y de su salvación. Porque eso es el plano de Satanás, es sacar a las personas de la presencia de Dios y echarlos en el lago de fuego. Porque ellos no quieren ir solo para aquel lugar. Él sabe que para él no hay más salvación, no hay más perdón, no hay nada más a hacer. Ellos ya está condenado, para él ya fue hecho un juzgamiento. Para nosotros no. Nós temos a chance de nos arrepentir, pedir perdão ao Senhor, e Ele nos resgatar, nos limpiar, nos cambiar, nos santificar e levar a los cielos, aonde Ele está. Essa é a verdade. É por isso que Satanás e seus demônios lutam contra a igreja, lutam contra nós, lutam contra os pastores, lutam contra os obreiros, contra os diáconos, contra os presbíteros, contra a igreja, os adoradores, para que não venham a aceitar Jesus, para que não venham a escutar a voz do Espírito Santo, para que ande em pecaminosidade, para que Deus se afaste se aleje de los mesmos. Esto es el plano de Satanás, corromper a igreja, enganar a igreja, lo alejando del Senhor, de Adonai, de Yeshua HaMashiach. E assim ele tem logrado, tem entrado em muitos ministérios grandíssimos, com espírito de engano, com meninice, com fantasia, com heresias, predicando um evangelho de anátema, usando o homem como escravo suyo a través da mentira, del brujedo, usando os santeros para enganar, porque o inimigo tem atuado neste mundo, até porque a palavra do Senhor lo diz que o príncipe desse cego ha cegado o entendimento das pessoas, e é o que ele ha hecho, cegado o entendimento de muitos, que para que não veja a luz do evangelho, para que não veja que Cristo los quer salvar a través de sua palavra, a través de sua predicação, a través de seu amor, e que Cristo morreu por todos na cruz do Calvário. Essa é a verdade, irmãos. Satanás tem lutado contra a igreja do Senhor e tem logrado muitas vezes cerrar a porta da igreja de congregação, alejar cristianos da presença de Deus, ou echando o mundo de engano, de dolor, de sofrimento, buscando a morte física muitas vezes e a morte espiritual, que é a principal, conduzindo sua alma ao inferno. Sim, porque quem não crê em Senhor Jesus, não há condenação para os tales. Não há salvação para estes que não lo crê, Ele é Hijo unigento. Mas a palavra diz que Jesus Cristo não vem a este mundo para nos julgar, não, para nos condenar, não. Ele ha venido para salvar a todo o pecador, porque Ele é o anhelo do Senhor, é que todo homem seja salvo. Assim é o anhelo de Deus, é que toda criatura seja salva por intermédio de Cristo Jesucristo, su Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Eso es el placer del Señor, que todo lo alcance salvación a través de Cristo Jesús, que todo lo logre el perdón que fue dado por Jesús en la cruz del Calvario, en la estaca de tortura. Derramó su sangre preciosa, su sangre gloriosa, para que tú y yo quedásemos libres, porque ves nosotros libertad a través de su sacrificio vicario. Essa é a verdade, amado irmão. E muitos estão rejeitando, estão se alejando, estão indo outra vez para o Egipto, para o mundo, para gozar sua vida, e ali morre o pecado, lejos do Senhor, lejos de la salvação, lejos de la fonte de água viva que é Cristo Jesus. Mas que nós venhamos mirar para o Espírito Santo, venhamos pedir força a Deus, que sempre nos aleje do pecado, do mundo, de dolor, sofrimento, angústia, congoja, decepção, ilusão, idolatria, bruxaria e tantas coisas malas que lo aleja o homem da presença de seu Criador. Jesucristo ha vindo a este mundo com um propósito de salvar toda a humanidade. Ele morreu por todo, pero nem todos lo querem, pero muitos lo rejeitam, porque camina em tenebra e ama as tenebras.
y no ama la verdad ni la luz de Cristo. Esta es la verdad, mis amados hermanos. Que Dios lo bendiga a todos nesta noche. Que el Espíritu Santo continúe hablando mejor al vuestro corazón. Para oír esta y otras mensajes más, acesse nuestra página en YouTube, Jerusalén Celestial TV. Dale tu me gusta, compartilha, ative a campanita de notificação para que YouTube notifique que pone novo vídeo. Vamos sembrar a semilla que é a palavra de Deus em cada coração. Que Deus bendiga a todos, hermanos e hermanas, que escucharam este áudio, escutaram esta mensagem da parte de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Hijo amado para que aquele que nele crê não perca, pero tenha a vida eterna. Então, Ele amou a nós, porque nós temos vida eterna por meio de Cristo Jesus. Porque quem crê em Cristo não morrerá, pero viverá para sempre. Amém? E como Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, aunque morra, viverá. São palavras do Maestro Jesus. Se tu crê, tu viverás, porque assim é a promessa do Senhor. E quem crê em Ele não camina em tiniebra, pero camina em la luz. Esta luz que é Cristo Jesus, que alumbra a todo o homem. Deus o bendiga. Graças, shalom. Graça e paz, shalom Adonai. Baruch Hashem.